18 horas e 58 minutos, não é hora oficial de Brasília, ao vivo, o Redação BH News. Nós vamos falar hoje aqui de diversos temas, de segurança, de futebol, mas vamos começar com política. Domingo, a presidente Dilma deve anunciar o que está sendo chamado pela imprensa de pacote de bondades. A presidente possivelmente vai ser suspensa, vai levar um balão do seu cargo por 180 dias a partir do dia 11 de maio e deverá anunciar esse chamado pacote de bondades, com projetos e temas que ela queria fazer aos poucos, mas vai fazer de uma vez, por agora mesmo. Entre esses projetos, o aumento do valor da Bolsa Família e possivelmente, ainda está em dúvida, o aumento também do desconto do imposto de renda, que é uma antiga reivindicação, já que o imposto de renda, o contribuinte está pagando sempre mais todos os anos. Se aumentar o valor do desconto para cada contribuinte, o imposto de renda será menor. Outro projeto que a presidente poderá anunciar, e isso deve acontecer no domingo, durante a comemoração do Dia do Trabalho, junto com a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, outro projeto deverá ser o fim do auto de resistência. São assuntos que nós vamos falar no decorrer do jornal. Mas é isso, é essa briga aberta. Antes era uma briga surda entre a presidente Dilma e o vice-presidente Michel Temer. Agora é uma briga aberta, é tiro dos dois lados. Ela deve anunciar essas medidas para não dar o prazer ao seu sucessor, a quem ela diz que está promovendo um golpe, ela que diz isso, não dá o prazer a Michel Temer de divulgar, de colocar no governo esses pacotes com a saída dela. Muito bem, vamos falar também da formação do governo Temer, que tem tido muitos percalços, muitos problemas. Já houve o advogado Mariz, que seria o ministro da Justiça, ele foi descartado porque falou contra a Operação Lava Jato. E agora um outro ministro também está sendo descartado, que é Maurício Quintela. Ele é do PR e seria indicado para o ministério da presidente Dilma no cargo de ministro dos Transportes. Mas descobriu-se que ele está envolvido em um processo, em investigações sobre desvio de recursos para a merenda. É a pior ratazana política que existe nesse país, né? É a pior ave de rapina, aquela que corrompe, tira dinheiro de área social, da merenda escolar. É demais, né? E o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, disse hoje, durante a defesa da presidente Dilma, na Comissão Especial do Impeachment do Senado, que o impedimento de um presidente da República é um ato absolutamente excepcional para ele. Para ter o processo é preciso haver, segundo ele, um atentado à Constituição cometido pelo presidente no exercício das suas funções. Já o senador Cássio Cunha Lima, do PSDB, vamos olhar também o outro lado, afirmou que irá solicitar que os fatos referentes à Operação Lava Jato sejam acrescentados ao processo de impeachment da presidente Dilma, cuja admissão será analisada pelo Senado. Em Minas, 7 deputados estaduais protocolaram no Tribunal de Justiça do Estado uma ação popular com pedido liminar para impedir a nomeação da esposa do governador Fernando Pimentel ao cargo de secretária de Estado do Trabalho e do Desenvolvimento Social. Muito bem, agora nós vamos falar de segurança e nós recebemos aqui em nosso estúdio o Coronel Alberto Luiz, que é especialista em segurança pública. Coronel, boa noite, prazer em recebê-lo aqui mais uma vez. Tudo bem? Tudo bem, prazer todo meu. Muito bem, a presidente, conforme eu disse aí, deve colocar esse projeto acabando com o auto de resistência.
É um projeto antigo que está sendo discutido aí e deverá ser remetido agora ao Congresso, ou já está para ser enviado ao Congresso, mas ela deve anunciar mesmo isso no domingo, durante a festa do Dia do Trabalho. Qual é a sua opinião sobre isso? A minha opinião é que, com relação especificamente a esse projeto de extinguir o auto de resistência, é uma proposta inócua, sem nenhum sentido, tendo em vista, eu quero crer que quem está nos assistindo... Porque o auto de resistência é aquilo que o policial é envolvido em uma morte e com duas testemunhas, o processo dele não vai para frente. Não necessariamente em um homicídio, em uma morte. No momento em que o policial tem que usar a força, e em usando a força em razão de uma resistência de um suspeito ao ser abordado, preso, o policial, então, nesse momento, ele, pelo que é interpretado, descrito no Código de Processo Penal, o policial militar deverá descrever o auto de resistência, ou seja, não precisaria sequer ter um instrumento próprio, ou seja, um documento próprio, porque a lei não estabelece a existência de um documento próprio. No próprio boletim de ocorrência, o policial poderia e deve descrever o fato que obrigou a intervenção, a utilização, o emprego da força. Há criminalistas, há sociólogos que, em razão do que acontece em outros estados, e não em Minas Gerais, principalmente no Rio de Janeiro, São Paulo, em que há um enfrentamento maior entre policiais e bandidos, traficantes e outros marginais do crime, e nesse confronto há mortes de bandido. E nisto, o policial, por força da interpretação do Código de Processo Penal, ele descreve o auto, um impresso próprio, que é o auto de resistência. Quando eu te falei que a presidente deve apresentar no domingo um pacote de bondades, e deve estar também esse projeto, é porque esse projeto é apoiado por centenas e centenas de entidades populacionais, associação de bairros, associação de aglomerados, associações de favelas e também por entidades sociais, Anistia Internacional. Há um grande número de entidades e sindicatos que defendem. Eu não tenho dúvida nenhuma, como eu disse aqui, criminalistas, sociólogos, várias entidades, órgãos que defendem os direitos humanos, defendem uma causa que não vai levar melhoria ao sistema de percussão criminal, ao sistema de segurança pública. A não existência de um auto de resistência que eu estou dizendo, o Código de Processo Penal, que é de 1942, ele simplesmente descreve o policial ao empregar uma força no estrito cumprimento do dever legal e para se defender, ele descreve do porquê que usou a força. E essa força, o que criminalistas e sociólogos descrevem? Isso está dando o direito do policial matar. E quando ele descreve o auto de resistência, o Ministério Público, ao analisar todas as provas produzidas, o Ministério Público arquiva o inquérito, dizendo, o policial agiu sob a excludente de licitude, ou legítima defesa, ou estrito cumprimento do dever legal. Gente, o que eu quero deixar bem claro, a fim de dizer que eu não estou defendendo, não. Estou dizendo que não vai resolver nada, tá? Porque o que é necessário é justamente investimento para que tanto aquele que está hoje no crime possa sair do crime ou que jovens não venham a ingressar ou migrar para o crime. Isso é que resolve o problema da segurança pública. Isso é para enganar. Nós não vamos nem entrar no aspecto que é político dos outros quesitos que estão nesse tal chamado pacote de bondade que você está falando.
tá? Porque no que diz respeito à segurança pública, sim aqueles que dizem ter uma bandeira como direitos humanos ou contrário à ditadura, e aí falarem que o Ministério Público tem defendido a polícia que tem matado muito bandido, mas esquecem que o policial também é morto e tem um número considerável de policiais que são mortos por bandidos. Então, o auto de resistência vai ser extinto, perfeito? Mas o policial deverá continuar, segundo os ditames legais, usando da força necessária para se defender ou para conter uma injusta agressão. E vai descrever no boletim de ocorrência. Vai trocar alhos por bugalhos. Coronel, vamos mudar um pouco de assunto, e é uma situação difícil que acontece aqui em Minas Gerais. Vamos falar sobre isso. 637 presos aqui em Minas, né, nos últimos 3 meses, são reincidentes, ou seja, foram detidos por cometerem o mesmo crime em curto período, o mesmo crime. Comete o crime, vai preso, é solto. Para estudiosos em segurança, a ausência de uma punição severa contribui para o crescimento dessa estatística. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, a sua análise. O que está acontecendo? É culpa de juiz que solta? Culpa de quem? Mais um fato que eu saliento aqui, que é inescondível a situação que é grave na segurança pública. Uma legislação permissiva, uma legislação que impõe a impunidade, porque pessoas em torno aí, só nos 3 primeiros meses desse ano, 2016. Isso acontece em torno de 7%. Você falou 627 pessoas são presas mais de uma vez, são reincidentes, ou seja... A sistemática é essa, o ano todo? Exato, nós estamos falando apenas de 3 meses. Imagine a perplexidade ao contabilizarmos em 12 meses. Vai ser um número muito superior a isso. Até os 3 primeiros meses desse ano, foram em torno de 9.298 presos em Belo Horizonte. Olha, 9.300 pessoas presas e 7% dessas pessoas voltaram a cometer o crime. Significa o quê? A lei não está sendo eficaz. O judiciário está desaparelhado. Ele, inclusive, tem que cumprir a lei. É benevolência dos juízes? Não benevolência. Ele tem que cumprir a lei. A lei, ela impõe justamente aquela primariedade, ou seja, ele comete um furto, ele tem, inclusive, que ter a ampla defesa e o contraditório, é democrático, é direito fundamental, inclusive, uma justiça lenta, morosa. A lei, então, torna-se o quê? Permissiva. Vai permitir que esse bandido, esse criminoso, volte novamente a reincidir em um crime de furto, em um crime de roubo. E aí, a Polícia Militar, eu não gosto de usar esse termo, enxugar gelo. Eu gosto mais de dizer tecnicamente, é um retrabalho da polícia, que deveria estar fazendo um trabalho de prevenção, está novamente correndo atrás daquele que foi preso e voltou a cometer novo crime. É muito preocupante. Enxugar gelo, lavar sabão, né? A gente trata um assunto até sério assim, mas jocosamente. Então eu digo ao senhor e à senhora que nos assiste que é um retrabalho da polícia preventiva, da polícia judiciária que faz a sua investigação e, sobretudo, o judiciário, que está desaparelhado e tem à frente uma legislação já antiga, ultrapassada, que os legisladores deveriam estar preocupados em elaborar, em renovar a nossa lei para que possamos realmente o quê? Fazer com que o criminoso cumpra a sua pena. Coronel, muito obrigado pela sua participação novamente aqui no Redação. Boa noite, bom final de semana. Muito obrigado. E o Redação volta em um instante. Eu